Graça e paz. Aqui é graça e paz. A paz do Senhor. É tudo junto? Ah, que coisa boa. Bom, meu nome é Rosângela, sou casada com o Ney há mais de 35, 36 anos, viu? Ele já sabe certinho quantos anos somos casados. Somos pais da Bruna, pastora Bruna, da Bia, sogra do pastor Cláudio, que já esteve aqui com vocês, também do José Ailton. Temos duas sobremesas da vida, que são os nossos netos, Antonella e Lorenzo. Estamos muito felizes por estar aqui e hoje estou acompanhada do meu irmão e dos meus sobrinhos, Maria Eduarda e Gabriel Forte. Viemos em família, porque é assim que nós temos aprendido a caminhar em família. É um privilégio muito grande receber este convite do pastor Rafael e da pastora Marie, que já estiveram conosco. A pastora Marie é uma mulher usada por Deus, esteve conosco num retiro de mulheres. Pastor Rafael também é alguém que tem discipulado o pastor Cláudio, ajudado também nesta caminhada. Queridos, vamos só liberar as crianças. O pessoal já está mobilizando aí, né? Amém? Tem mais crianças aí? Glória a Deus. Amém, já mobilizou aí, glória a Deus. Amém. E então somos aqui de Sorocaba e o Senhor nos deu o privilégio há 3 anos de estarmos com o trabalho na nossa cidade. E hoje é um privilégio muito grande poder compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a nós, através deste tema, Conferência Honra a Cultura do Céu, vivendo a essência celestial na terra. O tema daquilo que nós estaremos compartilhando hoje é: Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando hoje uma nova geração. Existia um tempo onde cristãos eram conhecidos pelas roupas que vestiam, pela aparência, pela Bíblia debaixo do braço. Embora fosse motivo de chacota para alguns, eles estavam sempre na escola bíblica, memorizavam os versículos, estavam reunidos nos círculos de oração, nas vigílias, no evangelismo na rua. Existia um tempo em que tudo isso acontecia e os tempos mudaram e muitas coisas mudaram. A igreja vai até a sua casa, agora através de um link do YouTube. Você pode ofertar pelo Pix, basta que você tenha aí um playback, que ele faz às vezes aí dos instrumentos. Muitas coisas mudaram. Hoje a tecnologia traz a informação com mais velocidade e muitos dentro e fora das igrejas se comportam de acordo com a influência que recebem de pessoas que não convivem, não conhecem, contagiados por uma imagem que na maioria das vezes é distorcida pela realidade. Quantos aqui fazem parte dessa primeira geração? Ou os seus pais, os seus avós, que você conhecia facilmente um cristão pela sua aparência, mas agora nós fazemos parte de uma outra geração, de uma outra época, de um outro tempo, onde as pessoas são convencidas através da imagem de pessoas que elas nem conhecem. Elas se vestem como aqueles que elas assistem, elas falam como aquelas pessoas que eles acompanham. Eles têm ídolos dentro de uma rede social, e aquilo que o ídolo dita, aquilo que aquele influencer dita, muitas vezes se torna a sua cultura. É sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite, porque vivemos num mundo, vivemos hoje em dias extremamente imediatistas. Vivemos num tempo onde o consumismo tomou conta, onde uma cultura do fútil, ela ocupou o espaço daquilo que era eterno. E aquilo que é eterno hoje é desprezado. Hoje nós vivemos uma cultura que despreza os princípios e os valores da palavra de Deus, por serem considerados antiquados, ultrapassados, desatualizados. Dias atrás nós assistimos aí uma referência, que já foi uma referência na nossa nação, dizendo que a Bíblia está desatualizada e precisa ser atualizada. Quando que nós imaginaríamos que alguém poderia dizer isto? Princípios e valores estão sendo desprezados. Princípios de honra estão sendo desprezados, e sobre estes princípios estão sendo colocados outros que são completamente
desalinhados à palavra de Deus. Mas como Deus vê tudo isso? Como Deus enxerga este mundo que nós vivemos hoje, dentro e fora das nossas igrejas? Que igreja Jesus vem buscar? Como voltar ao princípio? Como voltar a ser a igreja que Jesus um dia espera encontrar quando Ele voltar? Como vencer esta natureza corrompida e desprovida da verdade que liberta, para nos aproximarmos da nova natureza que Cristo nos deu? Como resgatar os princípios da honra criados por Deus desde o princípio? A conferência honra, era isso que o Senhor colocava no meu coração. A conferência honra. Não tem este nome simplesmente porque não havia outro nome para ser colocado, mas ao contrário disto. É um convite para que através da palavra de Deus, pelas palavras que serão liberadas aqui durante estes dias, você retorne e se coloque debaixo do governo de Deus, quebrando os cativeiros onde a desonra te aprisionou. Deus quer que você ande em novidade de vida e caminhe com Ele, experimentando a sua fidelidade, que se estenderá sobre toda a sua descendência. Quantos aqui querem isso? Quantos aqui querem viver debaixo do governo de Deus? Quantos aqui querem que a fidelidade do Senhor, ela acompanhe geração em geração? Trazer o tema honra, antes de mais nada, me parece um chamado, um toque, uma conclamação para que nós cristãos nos voltemos para o início, para aquele que era, para aquele que é e para aquele que sempre será, o imutável, o inviolável, o inquebrável e insubstituível, o único digno de glória, de honra e de poder, e Ele está aqui nesta noite, amém? Aleluia, aleluia. Quando pesquisamos sobre o significado da palavra honra, ela vem da raiz hebraica e a mesma também para as palavras respeito, kavod, e peso, kaved. Honrar é reconhecer o valor, valorizar, respeitar, amar. E quando falamos de honra espiritual, estamos falando de tributo, que quer dizer reconhecimento e recompensa. Toda pessoa que honra, ela expressa através de atitudes este reconhecimento. Um pouco antes do culto começar, eu flagrei uma pessoa que teve uma atitude de honra com a pastora Maria e com o pastor Rafael. E naquele momento eu disse, isso é honra. Uma pessoa estava reconhecendo o valor que ela enxerga nos seus pastores. Toda pessoa que honra, ela expressa através de atitudes de reconhecimento. Da mesma forma, aquele que desonra, ele expressa através das suas atitudes o não reconhecimento. E a honra, ela está relacionada com a posição que a pessoa ocupa e não com seus acertos ou com a sua perfeição. Quando lemos em Êxodo 20:12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui ele não diz que devemos honrar os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, quando eles acertam, quando eles fazem as coisas da forma adequada, quando eles falam palavras boas, quando eles corrigem da forma adequada. Aqui ele não está colocando uma condição para que eu e você venhamos a honrar os nossos pais. Não está criando uma condição para que você ensine os teus filhos como devem te honrar. Ao contrário disto, aqui está dizendo que você deve honrar o teu pai e a tua mãe, e como recompensa você terá os seus dias acrescentados, você terá uma vida longa. Entenda, honra não tem a ver com aquilo que o outro faz de certo e errado, mas tem a ver com a posição que esta pessoa ocupa. Existem vários níveis de honra, e é importante nós entendermos que a honra é algo valioso, é algo que ninguém consegue comprar, que ninguém consegue vender. Quando você ouve algumas histórias, você diz, aquela pessoa é uma pessoa desonrada. Ela pode mudar tudo, ela pode mudar de casa, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de roupa, ela pode comprar um carro novo, mas a marca da desonra dificilmente sairá da imagem dela, porque em algum dia ela quebrou essa imagem.
Ela pode comprar tudo na sociedade, ela pode comprar tudo nas lojas, mas não existe nenhuma loja que venda algo chamado honra. Por isso você precisa cuidar da tua honra. Você que é jovem, você que é adolescente, você precisa cuidar da tua honra como algo precioso que Deus te deu e que não pode ser comprado por ninguém. A honra é um selo divino. Os filhos da honra geram descendência honrada, assim como os filhos da desonra geram descendência desonrada. Qual é a família que você vem? Quais são os princípios nos quais você foi ensinado, educado e educada? A tua família ensinou os princípios de honra? Então, se a tua família ensinou e viveu princípios de honra, a sua descendência já é uma descendência honrada. Mas talvez você não tenha tido o encontro com Jesus, a tua família não tenha conhecido Jesus, a palavra, não venha de uma família que isso fosse uma verdade ou um princípio. Mas ao contrário disso, você vem de uma família onde os filhos são filhos da desonra. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer que o teu passado não te define, o teu futuro está intacto. E o Senhor quer mudar a tua história a partir de hoje. E através da tua vida, a vida de toda a tua descendência. O Senhor te trouxe nesta conferência para te ensinar sobre a cultura dos céus, que é a honra. E quando nós tomamos posse da palavra, quando aplicamos os princípios do governo de Deus à nossa vida, todos os decretos anteriores, eles são revogados, e o Senhor entra na nossa história e muda completamente o nosso decreto. A recompensa da honra é a prosperidade, mas a da desonra é a ruína. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez quando você olhe para a tua vida, você olhe para a tua família, quando você olha para o teu histórico familiar, você não consegue ver nada que remeta à honra. Você não consegue ver nada que remeta à prosperidade, mas ao contrário, à ruína. E entenda, prosperidade não está atrelada somente a recursos financeiros, porque caso assim o fosse, o rico seria próspero. Não é sobre isso que nós estamos falando. É claro que recursos financeiros também ser uma pessoa próspera, porque você tem paz, você tem alegria, você tem saúde, você tem uma família que pode se assentar à mesa e pode comer junto. Isso é ser próspero. Mas quando você honra o Senhor, existe sobre isso uma recompensa. Todo aquele que honra se torna uma pessoa abençoada e próspera, e aquele que não honra, ele caminha para a própria ruína. A honra abre um caminho de vida, a desonra abre um atalho que leva à morte. E a única forma de fazer o caminho de volta é pelo arrependimento. E Deus está nos chamando para este caminho de volta, para o caminho do arrependimento, para o caminho da honra, onde Deus levantará homens, mulheres, pais, filhos, famílias, pastores, ovelhas e líderes de honra, que representam o reino de Deus na terra, na cidade de Sorocaba, no bairro Santa Rosália, na rua Santa Rosália, número 50. O Senhor está chamando para que você venha ser uma pessoa que por onde você passar, as pessoas olhem para você e dizem: ele representa bem o reino de Deus, é um homem de honra, é uma mulher de honra, aquilo que ele diz é verdade, sim, sim, e não, não é a sua palavra. Honra. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando para conhecer o poder de caminhar ao lado de pessoas que têm os mesmos princípios que a palavra, mesmo que tenham que fazer renúncias para viver sobre o governo de Deus. Escute uma coisa: não reclame daqueles que não sentam mais à sua mesa, não reclame mais daqueles que não frequentam a tua casa, não reclame daqueles que não te telefonam mais, porque quando nós saímos do governo do mundo e passamos a caminhar sobre o governo de Deus, nós tornamos-nos desinteressantes para muitos. Isso é muito bom. Nós temos uma irmã que diz assim, logo que ela se converteu: pastor, eu construí uma casa, coloquei uma piscina,
E a nossa casa vivia cheia de pessoas nos finais de semana. E nós estamos estranhando, porque os nossos amigos não estão vindo mais aqui. Aí eu disse, mas o que vocês estão fazendo de diferente? Pastor, a gente não tem mais cerveja. E nós decidimos não colocar mais o sertanejo, porque só fala de casamento destruído e a gente não quer mais isso em casa. Eu disse, então ficou muito sem graça para as pessoas que vinham. Mas pode esperar que Deus vai trazer novas pessoas para sentarem na mesa com vocês. Mesmo que você tenha que fazer renúncias, mesmo que aparentemente você esteja perdendo algo, glorifique ao Senhor, porque o Senhor está te colocando no caminho. E o caminho é este, o caminho da honra, o caminho dos princípios da palavra de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, para pesquisar sobre aqueles que honraram e aqueles que desonraram, e quais as consequências dessas escolhas, eu me deparo com o sumo sacerdote Eli. Você poderá estudar e meditar depois na tua casa sobre a história de Eli, ali no livro de Samuel. Eli era o sumo sacerdote e ele era responsável em liderar a adoração, de oferecer sacrifícios no tabernáculo, no centro religioso ali do povo hebreu. Eli era pai de 2 meninos, 2 homens, Ofni e Finéias. Olha aí se tiver alguma irmã gestante, que nomes bonitos. Ofni e Finéias. Ele tinha 2 filhos, mas esses filhos abandonaram ao Senhor, começaram a andar em rebeldia, começaram a desonrar ao Senhor, começaram a desonrar os princípios da palavra de Deus. Eles começaram a desprezar o ensinamento dos seus antepassados, começaram a comer aquilo que era sacrificado ao Senhor, começaram a se prostituir, a ter relações na porta do tabernáculo com mulheres que estavam ali. Aqueles homens começaram a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E o pai ficou sabendo, ele tomou ciência que os seus filhos estavam fazendo algo que não agradava ao Senhor. Mas ao invés de corrigi-los, o pai simplesmente conversou e não tomou nenhuma atitude. Todas as vezes que um pai ou uma mãe, todas as vezes que um líder ou um pastor não corrige, não disciplina aquele que está quebrando o princípio de honra, este mesmo princípio que ele quebrou, quebrará também aqueles que estiverem com ele. O princípio que eu quebro, ele me quebra. Ele não corrigiu seus filhos, ele não disciplinou os seus filhos, ele não colocou os filhos dele numa posição de quem teria que sentar para aprender. Ao contrário disso, Eli fez vista grossa. E o Senhor então liberou um decreto contra Eli, contra os seus filhos e contra toda a sua descendência. Escute uma coisa, muitos pela omissão estão impedindo e tirando a chance de levar aquela pessoa ao arrependimento e à transformação. Algo que eu aprendi é que quem ama corrige. Quem ama corrige. Se você tem sido corrigido pelo teu pastor e pela tua pastora, se você tem sido corrigido pelos teus líderes, louve a Deus, porque se eles estão fazendo isso é porque eles amam vocês. Triste seria se não houvesse a correção. É na correção que você tem a oportunidade de se arrepender e de voltar para o caminho e de voltar para a palavra. Assim foi com Eli. Em 1 Samuel 4, do 1 ao 11, você lê que aqueles homens agora foram para uma grande batalha. Foram os filhos de Eli para uma grande batalha. Haviam perdido a primeira, onde 4.000 homens morreram. E agora são levados a uma segunda batalha. Mas antes que ela acontecesse, tomaram uma decisão. Foram buscar a arca de Deus e trouxeram para Israel, achando que pelo simples fato da arca estar lá, traria a vitória para aqueles homens. Escute. A vitória não está em símbolos, a vitória está na obediência da palavra de Deus. Você pode deixar a Bíblia aberta nos Salmos 21, nos Salmos 23, nos Salmos 51, nos Salmos 90, nos Salmos 91. A Bíblia aberta não representa nada se você não ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na tua vida. Não é a Bíblia aberta que representa alguma coisa, mas é a palavra de Deus, quando você ouve e pratica, é que faz com que você se submeta àquilo que Ele quer que você faça. Não é a Bíblia, mas é a palavra. E a palavra, se você ouvir e não colocar em prática, ela não terá efeito. E foi isso que aconteceu
trouxeram a arca, achando que por causa dela estar ali, comemoraram, acreditaram que teriam a vitória, mas eles tiveram uma derrota ainda maior. 30.000 soldados morreram, e pior ainda, os filisteus levaram embora a arca, e também aqueles 2 filhos de Eli morreram. Vocês se lembram? Eles quebraram princípios, eles desonraram a palavra de Deus, eles desobedeceram a voz do Senhor, eles não acataram a instrução do seu pai, e agora eles tombaram em terra. E diz a palavra de Deus, que quando Eli soube disso, quando Eli foi informado que muitos homens haviam morrido no campo de batalha, inclusive os seus 2 filhos, a palavra de Deus diz que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e faleceu com 98 anos. Não bastasse isto, os filhos mortos, Eli morto, a sua nora entra em trabalho de parto, e ela então naquele momento, ela sabendo que o seu filho havia nascido, ela escolhe o nome, mas ela morre. E o nome que ela escolheu está em 1 Samuel 4, do 21 ao 22. 1 Samuel 4, do 21 ao 22, que diz: ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pensa que tragédia nesta família. Eli, um sumo sacerdote, os seus filhos chamados para servirem no templo. Agora aquela família foi completamente exterminada. Mas isso não foi a maior tragédia. A maior tragédia foi eles terem perdido a presença de Deus. Hoje Deus está nos chamando para voltarmos ao caminho do arrependimento, deixar as velhas veredas e nos reconciliarmos, trazendo de volta o princípio da honra, a presença de Deus. Icabode é uma expressão que significa foi-se a glória. E muitos, até hoje, muitos vivem debaixo desta influência e desta cultura, que contradiz a cultura do céu. Pode haver muito barulho, pode haver movimento, pode haver estrutura física, mas não há a presença. Talvez você fique vendo tantas coisas pelas redes sociais, como nós dissemos logo no começo. Talvez você fique admirando tantos lugares, com tantas coisas acontecendo. E você olha para o lugar onde Deus tem te colocado e você diz: puxa, aqui podia ter, aqui podia acontecer, aqui podia ser. Satisfaça-se, complete-se com a presença de Deus neste lugar. Nós não precisamos de nada, o que nós precisamos é da presença do Senhor. Se não tivéssemos cadeira, se não tivéssemos som, se não tivéssemos microfone, se não tivéssemos nada, mas tivermos a presença, nós teremos tudo. E essa presença, ela não está linkada apenas dentro de um templo, dentro de uma parede. Essa presença quer ir com você quando você sair deste lugar. Essa presença quer entrar no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua empresa. Essa presença quer estar com você. Icabode quer dizer a geração que perdeu a arca da aliança, a geração que perdeu a presença de Deus. E por que perdeu? Porque desprezaram aquilo que era eterno, trocando por prazeres momentâneos. Não aceitaram a correção, a disciplina, a exortação. Foram movidos pela desonra a Deus, aos pais, aos líderes, às autoridades. Mas diferente de Icabode, hoje Deus está levantando neste lugar. Deus está chamando aqueles que decidem viver segundo a cultura do céu e não a cultura deste mundo. Deus está chamando aqueles que trarão a princípios da honra e seus relacionamentos aonde eles estiverem, porque não serão governados mais por si mesmos ou pelo sistema do mundo que aqui jaz no maligno, mas se submeterão ao governo de Deus e aos princípios da sua palavra. Por isso Ele fará com que saiam dessa influência de Icabode, a geração que perdeu a arca da aliança e se afastou da presença de Deus, para entrar na geração do profeta Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos passando por um momento
Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que decidir a quem nós vamos servir. E não vamos poder servir a dois senhores mais. Não está mais na roupa, não está na Bíblia debaixo do braço, não está no comprimento dos nossos cabelos, não está em parar de assistir televisão, não está em parar de assistir, participar do futebol, mas está numa decisão genuína de obedecer a palavra de Deus e fazer com que a luz do Senhor brilhe no meio das trevas. Eu não posso andar nas trevas sem fazer com que a luz do Senhor resplandeça. Eu não posso domingo vir ao culto, mas de segunda a sábado viver segundo os padrões do mundo. Eu não posso mais, porque Jesus está voltando. E Ele quer que nós venhamos a honrá-lo aonde nós estivermos. É esse o tempo que o Senhor está nos chamando. Tempo de trazer a presença, tempo de clamar ao Senhor, tempo de nos ajoelharmos, tempo de nos arrependermos e de clamar ao Senhor por misericórdia. O Senhor está nos chamando para um tempo onde a honra promove o êxito, mas a desonra trará calamidades. Basta que você assista os noticiários, basta que você veja quanta calamidade já está acontecendo. Por isso nós precisamos nos levantar nesses dias de carnaval, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Uma geração corrompida, valores e princípios deixados de lado, crentes que aplaudem, crentes que participam, crentes que mandam os filhos a participarem dessas festas como se elas não representassem nada. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a quem nós honramos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos quem é o nosso Deus e o que o nosso Deus exige de nós. E Ele exige, Ele nos capacita a obedecer aquilo que Ele mesmo coloca para nós, através do seu Espírito. A honra promove o êxito e a desonra a calamidade. Quando você vai ler em 1 Samuel 4:32, diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família, sua linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Veja como é maravilhoso servir ao Senhor. Veja como é maravilhoso honrar ao Senhor. Ele está nos dizendo que se nós honrarmos a Ele, Ele mesmo se encarregará de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele nos colocará em patamares que nós jamais pensávamos em alcançar. Ele nos colocará em posições que nós jamais poderíamos chegar, por conta do princípio da honra. Enquanto os antepassados adoravam a Deus, o Senhor tinha uma promessa sobre a família de Eli, mas quando eles quebraram o princípio os quebrou. Honrar os princípios do reino de Deus faz com que você tenha direito aos benefícios por Ele garantidos. Deus não divide a honra dele com ninguém. A palavra de Deus diz: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui o Senhor confrontando Eli: porque você honrou mais os seus filhos, ao invés de honrar a mim? E eu ficava perguntando: Senhor, o que isso quer dizer? Ele dizia: Rosângela, muitos acham que me honram de boca, mas não me honram. Colocam outras coisas no meu lugar, colocam outros lugares, outras coisas, agenda como uma prioridade, mas não colocam a mim como uma prioridade. O que você tem honrado mais do que ao Senhor na tua vida? Você precisa sair daqui no domingo, na última ministração,
depois da bênção apostólica, depois do amém, sabendo o que você vai fazer com tudo aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida nesses 3 dias, porque Deus não fala com ausentes, Deus só fala com presentes. Deus não fala com aqueles que não vieram, Deus fala com os que estão aqui. Então todas as vezes que saímos da igreja, precisamos saber aonde eu preciso aplicar esta palavra e aonde os meus caminhos precisam ser endireitados. E hoje a pergunta que o Espírito Santo faz para você é: com quem você tem dividido a honra do Senhor? Quem tem ocupado a prioridade na tua agenda? Eu não sei aqui quantos cultos os pastores têm, mas lá na nossa temos um culto no domingo e um grupo de comunhão na semana. Então, um culto oficial. E o que me deixa chocada é quando alguém negocia o único culto da semana. E aí justifica, dizendo: chegou visita na minha casa. E eu digo: por que você não trouxe a visita para a igreja? A visita não sabe que às 16 horas você começa a se arrumar para vir para o culto? Quantas visitas precisam chegar na tua casa para impedir você de ouvir a palavra? Quantas coisas têm distraído você, roubado o teu tempo na presença do Senhor? O que tem te distraído? O que tem ocupado mais o teu tempo? O que tem te alimentado mais? Aonde você tem buscado suprir as suas necessidades? Em Cristo? Aqui o Senhor estava dizendo: Eli, eu tinha um lugar para você. Eu te escolhi no meio de vários, Eli, mas você desprezou. O erro de Eli foi este, de ter sido conivente com o erro dos seus filhos, dividindo a honra de Deus. Ele tinha uma função, ele tinha um chamado, ele era escolhido por Deus para um propósito. Amado, talvez você tenha um chamado desde o ventre da tua mãe. Talvez o Senhor já tenha levantado vários profetas e profetisas para trazerem palavras para você. Mas talvez você, como eu um dia, disse para o Senhor: não use mais profetas para falar comigo, porque eu já estou cansada de ouvir tantas profecias e nada mudar na minha vida. E o Senhor disse: então faça o que precisa ser feito, porque você já sabe aquilo que eu te prometi. A partir daquele momento, eu só obedeci. E o Senhor foi me conduzindo até chegar neste dia aqui com vocês. Ele tinha uma função, ele tinha um chamado. Ele foi chamado para liderar os israelitas na adoração, garantir que a conduta fosse adequada. Mas ele negligenciou. Escute, não negligencie o teu chamado. Não espere estar perfeito para fazer o que Deus tem te chamado, mas ao contrário disto, faça o que você precisa fazer, e no processo de estar fazendo, Deus estará trabalhando no teu coração e transformando você nas áreas que você não consegue. Todos nós temos uma área de luta, todos nós temos um telhado de vidro, todos nós somos tentados. Todos nós passamos por lutas, por adversidades, por ganhos, por perdas, por derrotas, por vitórias. Mas sabe a diferença de uns para outros? Existem uns que no primeiro obstáculo param e negam a fé, e negligenciam e abandonam o chamado. Mas existem aqueles que mesmo chorando e sangrando, com escassez ou com abundância, não abrem mão do chamado, porque sabem que aquele que chamou é o que capacita, aquele que chamou é o que levanta, coloca de pé e fortalece nos momentos de luta e de adversidade. Não podemos trocar o Senhor por nada. Se o meu luto me fizer abandonar o meu chamado, o meu luto se torna maior do que o meu chamado. Se o meu casamento me faz abandonar o meu chamado, então meu casamento se torna um Deus na minha vida maior do que o meu chamado. O teu trabalho pode ser um ídolo na tua vida. A tua casa pode ser um ídolo na tua vida. O que tem roubado o lugar de Deus na tua vida, te feito desistir do teu chamado? Pensem sobre isto. O que repreende o homem, depois achará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O Senhor hoje está te dizendo: se reposicione.
E a maior tragédia está em perder a presença. E foi o que aconteceu com os israelitas. A desonra é a promotora do óbito, destruidora dos privilégios, causadora do direito encerrado de entrada em lugares nobres. Por isso que existem tantas pessoas que perderam tantas coisas por causa da desonra. Esposas que não honram seus maridos, não honram os sacerdotes dentro das suas casas, humilham seus maridos, falam mal deles, negligenciam o papel de esposas. Maridos que tratam suas mulheres com desprezo, não honram, não respeitam. O princípio que eu quebro, ele me quebra. E geram filhos que vão agir da mesma forma. É sério. Mas Deus quer levantar uma geração de Samuel aqui nesta noite. Assim como a desonra promove a perda da presença, a perda do território e a perda da liberdade, o princípio da honra abre um caminho para resgatar aquilo que foi perdido. Onde está o princípio, está o favor de Deus. Deus levantou a Samuel. Samuel então começou a orar, colocou o povo para jejuar. Samuel começou então a fazer holocaustos para o Senhor, começou a chamar o povo para um grande jejum. E diz a palavra de Deus que a partir do momento que Samuel se levantou, até o último dia de sua vida, os filisteus perderam as batalhas que tinham contra o povo de Israel. O que eu quero dizer para você nesta noite, que depois de um tempo, a arca voltou para o povo de Israel, porque aqueles que roubaram a arca foram tomados por úlceras e doenças e enfermidades, mas eles então tiveram que trazer de volta. E eu quero dizer para você nesta noite, que aquilo que um dia foi roubado de você, foi tirado de você, aquilo que um dia você perdeu devido à sua desonra, quando você se posicionar em honra diante do Senhor, o Senhor trará de volta e abençoará a tua vida, para que você não seja mais motivo de vergonha e nem de chacota, mas que você seja motivo por onde passar, das pessoas apontarem para você e dizer: verdadeiramente há um Deus sobre esta vida, sobre esta casa e sobre esta família. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça e o favor do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Assim como neste período da história, onde Deus levantou a Samuel, nunca é tarde demais para Deus encontrar alguém aqui nesta noite, alguém a quem Ele está buscando nesta geração, e que responda como Samuel: pronto, pode falar, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. O Senhor quer levantar homens e mulheres que deem ouvidos, que atendam ao seu chamado e que estejam dispostos a ser e a fazer a diferença, trazendo a cultura do céu para a terra através do princípio de honra. Amém. Se coloque de pé. Oh, arabassore cantarabás. Ora madaranamasure cantarabás. Josué 24:15. Usar um checkmate. Diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é tão real. Isso é tão verdadeiro. Hoje talvez você olhe uma pastora aqui na frente, uma família, mas nós temos passado por processos muito desafiadores. Processos de muita dor, de muita luta e de muito luto. Eu perdi minha mãe e meu pai no intervalo de 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Meu pai fez 1 ano em fevereiro que faleceu.
E meu maior medo era perder um dos dois. Às vezes eu me pegava pensando, quem eu suportaria melhor a perda? Meu pai ou minha mãe? Eu nunca consegui responder, porque nós éramos muito apegados aos dois e como família, nós aprendemos isto. Eu aprendi com meu pai como se cuida de uma mãe, e eu aprendi com a minha mãe como se cuida de uma sogra. As minhas filhas aprenderam comigo como se cuida de um pai e de uma mãe, e aprenderam com os meus irmãos como se cuida de um pai e de uma mãe. Os meus netos aprendem como se deve cuidar de um tio, e um tio como se deve cuidar de um sobrinho, porque dentro da nossa família todos nós nos cuidamos uns dos outros, porque nos foi ensinado. Mas ninguém nos ensinou como enfrentar a dor do luto. Ninguém nos ensinou a enfrentar a enfermidade, onde o dinheiro não comprou a saúde. Pagou o médico, pagou o convênio, mas não trouxe a cura física e nem a saúde. Naquele momento, eu só tinha uma escolha: de continuar adorando ao Senhor, independente de qualquer coisa, e declarar que eu e minha família serviremos ao Senhor. No dia em que o Senhor recolheu o meu pai, o meu irmão, minha filha, minhas filhas, minha sobrinha, estavam todos na igreja ensaiando, porque o culto começaria logo em seguida. E meu pai estava em casa e os batimentos cardíacos estavam caindo bastante. Então mandamos chamá-los dizendo, o pai está indo, voltem para casa. Então eles voltaram para casa. E ali o Senhor recolheu meu pai, estávamos todos na sala louvando e adorando ao Senhor. E eu virei para minha filha e eu disse, filha, e agora? Nós temos culto hoje, e agora? Ela disse, mãe, cuida das coisas do vô, porque nós vamos voltar para a igreja e nós vamos ministrar o louvor e nós vamos fazer o que precisa ser feito. Não se iluda, achando que a vida do pastor Rafael e da pastora Marie, que eu nem convivo, é melhor do que a sua vida ou mais fácil do que a sua vida, porque isso é uma mentira. Quando nós olhamos para a vida do outro e achamos a vida do outro mais fácil, nós não queremos assumir responsabilidade. Nós estamos querendo fugir e arrumar uma desculpa para não honrarmos a palavra de Deus nos dias desafiadores. O Senhor não te chamou apenas nos dias de sol, o Senhor te chamou também para os dias de tempestade. E é nos dias de tempestade que o Senhor quer ver aonde está alicerçada a tua fé e a tua confiança. Você quer ver se uma pessoa honra a Deus? É aquela pessoa que mesmo chorando vem no culto, sangrando vem no culto, enferma vem no culto, doente vem no culto, acabou de brigar mas ela vem no culto, o marido maltratou mas ela está aqui. Sabe por quê? Porque este lugar é onde tem a presença do Senhor, e aonde tem a presença existe consolo, existe cura e existe milagre. E eu quero te fazer um convite nesta noite. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que reconhece que você precisa do Senhor, você que reconhece que você tem vivido uma vida de desonra, você não aprendeu, você não teve talvez um bom exemplo, ou se teve em algum momento da tua vida, você simplesmente abandonou os princípios, foi envolvido por uma outra cultura, uma contracultura dos céus. Mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer ter os teus pecados perdoados, você que quer escrever uma nova história, agora uma história de honra, onde você e o Senhor vão caminhar juntos, onde a bênção do Senhor não virá apenas sobre a tua vida, mas sobre toda a tua descendência. Você que quer se levantar como um Samuel dentro da tua casa, da tua família, você que quer ser uma luz no meio das trevas, eu quero te convidar nesta noite a levantar a tua mão aí mesmo onde você estiver, como um sinal de quem quer nesta noite convidar Jesus para entrar no teu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você já serviu a Santa Ceia, já tocou, já cantou, já ministrou, já evangelizou, já ganhou vidas para Jesus, mas num determinado momento da tua vida você abandonou a rede, você deixou o cajado, você deixou que o mundo te levasse para fora, ou
coração e você simplesmente se voltou para o Senhor, você se afastou da presença do Senhor, mas hoje o Senhor está aqui para te dizer que ainda que você o tenha abandonado, Ele jamais se esqueceu das promessas que um dia Ele te fez, e Ele te ama. E o amor do Senhor encobre todas as nossas imperfeições. O amor do Senhor, Ele é poderoso para lavar, limpar, transformar. O poder do Senhor que está sobre a tua vida nesta noite quer te dar uma nova chance de voltar para a presença e para a casa do Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você quer voltar para Jesus nesta noite, se você quer se reconciliar com o Senhor nesta noite, o Senhor está te convidando para que você se levante da onde você caiu e você junto com Ele possam caminhar de novo, para que Ele possa escrever uma nova história na tua vida. Eu te convido nesta noite para que você levante uma das tuas mãos, e um dos obreiros desta igreja, um dos intercessores, virá até você para poder orar por você, te ajudar neste momento. Uma grande batalha está sendo travada nos céus, porque o inimigo não quer perder você, ele não quer revogar os decretos. Mas eu quero dizer para você que a desonra é uma prisão. A desonra, ela aprisiona, ela amarra. Se existe alguma área da tua vida onde existe a desonra, nesta noite o Senhor está te dizendo: aonde há desonra, que você se posicione nesta noite declarando que você vai honrar. Se o teu relacionamento com os teus pais está rompido, se o teu relacionamento com os teus pais está fraturado, se você abandonou os seus pais ainda que vivos, se você não perdoa aquilo que eles fizeram, a falta de perdão impede que as tuas orações sejam respondidas, e a falta de perdão atrai para a tua vida desonra, e a desonra empobrece, a desonra adoece, a desonra abre portais para que anjos caídos, demônios tomem conta da tua vida nesta área. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: libera perdão, honra a palavra de Deus, porque o Senhor honrará a tua vida. Perdoa aqueles que te maldizem, abençoa aqueles que te maldizem, porque isso é um princípio de honra segundo a palavra de Deus. Você que nessa noite entende que existe uma área da tua vida que precisa se voltar para o Senhor, uma área da tua vida que precisa de um conserto hoje, que você saia do teu lugar. Pode, pastor Rafael, que você saia do teu lugar e venha para o altar do Senhor, que você saia como um sinal de arrependimento. Talvez você tenha desonrado teu pai e tua mãe na tua adolescência. Talvez você tenha desonrado teu pai e tua mãe no momento de uma briga, falado coisas que você não devia. Talvez você tenha falado coisas que não devia para o teu cônjuge, e exista aí a desonra entre vocês. Que você se posicione em nome de Jesus nesta noite. Que você se posicione em nome de Jesus esta noite. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Senhor, nós entramos agora, Senhor, em oração, porque cremos, Senhor, na tua palavra. E nessa noite nós queremos orar e revogar todo decreto, toda sentença, toda palavra lançada, toda maldição lançada contra, Senhor, vidas, contra famílias, contra casais. Nós queremos revogar aqui nesta noite, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós queremos em nome de Jesus nesta noite declarar que aquele que está caído venha se levantar, aquele que está cego possa voltar a enxergar, aquele que não tem mais a sensibilidade do teu Espírito, que venha a ser tocado com brasas vivas do teu altar. Senhor, nesta noite, que altares, Senhor, que estão caídos venham ser restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. Que aqueles que têm um
chamado, que aqueles que foram escolhidos desde o ventre das suas mães, mas têm resistido à voz do teu Espírito, têm resistido à submissão à tua palavra, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa tocar em nome de Jesus de Nazaré, e que toda fortaleza caia por terra, que todo decreto seja revogado. Se foram, Senhor, liberadas palavras de maldição, Senhor, contra estas vidas, por líderes, por autoridades, sem, Senhor, fundamento bíblico, nós quebramos toda palavra de maldição, nós desfazemos todo decreto, nós anulamos, em nome de Jesus de Nazaré, que cadeias caiam por terra, que portões sejam abertos, que cadeias caiam por terra, que prisioneiros sejam libertos, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, nós revogamos que os céus dos céus venham sobre este lugar, que os céus venham sobre este lugar, que o governo de Deus se manifeste sobre estas vidas, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pois nós destituímos todo o governo, nós destituímos toda a autoridade que não esteja sujeita à palavra do Senhor, nós quebramos agora, nós pisamos na cabeça da serpente, nós destruímos todo o poder maligno, todo o poder das trevas, entra nas casas, entra nos lares, entra nas famílias, entra no leito conjugal, aquele que não dormia junto, aquele que estava separado dentro da casa, onde havia sentença de divórcio, nós rasgamos o divórcio, nós rasgamos a sentença da separação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde havia dúvida sobre a identidade, aonde havia dúvida sobre a identidade, nós rasgamos a ideologia de gênero, nós rasgamos, em nome de Jesus, nós declaramos homens segundo o coração de Deus, mulheres cheias do poder de Deus, filhos debaixo da unção, debaixo da unção, os nossos filhos são herança do Senhor, o mundo não pode contra os nossos filhos, os filhos que estiverem longe, trazemos para perto, os filhos que estão desviados, nós chamamos de volta, os que estão na droga, sejam libertos, sejam libertos, sejam libertos, em nome de Jesus, rasgamos os decretos, e nós declaramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o governo do Senhor, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor, de poder, de adoração, tu és o único digno de honra, glória, poder, adoração, aleluia, 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 alfa, ômega, princípio e fim, aleluia, 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 aleluia. Uma nova história Deus tem para a tua vida. Uma nova história Deus tem para a tua vida. Essa história começa hoje. Traga o teu caderno. Anote todas as palavras que forem liberadas até o último dia. Não perca os demais dias. Porque o Senhor que começou a boa obra hoje, Ele vai completar até domingo. E se você for fiel em ouvir e obedecer tudo quanto o Senhor te disser, você comerá o melhor desta terra. Que Deus abençoe e que Deus te guarde. Em nome de Jesus.